Já faz um tempo que eu não volto nesse canal. Aliás, fazem 7 meses. Eu acho. Eu preciso ver de novo. Mas, sem enrolação, antes de começar esse vídeo, dá uma olhada rápida ao seu redor. Repara nos cantos do quarto, no corredor, atrás de você. A maioria dos relatos que você vai ouvir agora aconteceram em casas comuns, em noites normais, com pessoas que achavam que estavam sozinhas. Essas histórias não são lendas, elas realmente aconteceram. São relatos de pessoas reais, que só perceberam que não estavam sozinhas, quando já era tarde demais. Depois desse vídeo, talvez você pense 2 vezes antes de apagar a luz. Silêncio. Começa o primeiro relato. Esse relato apareceu num fórum anos atrás e até hoje ninguém conseguiu explicar direito. O homem dizia que morava completamente sozinho, trabalhava em casa, passava a maior parte do tempo no apartamento e conhecia cada barulho do lugar. Até que, numa noite, enquanto estava na cozinha, ouviu alguém chamar seu nome vindo do quarto. Ele respondeu automaticamente, achando que tinha falado sozinho. Silêncio. Alguns segundos depois, a voz chamou de novo. Era a voz dele, mesma entonação, mesmo jeito de falar. Ele ficou parado, tentando entender se era eco, se estava cansado. Então resolveu testar de novo. E disse: "Quem tá aí?" Do quarto veio a seguinte resposta: "Quem tá aí?" Só que mais lenta, arrastada, como se algo estivesse aprendendo a falar. Ele saiu de casa naquela noite e nunca mais voltou. Disse que, dias depois, recebeu mensagens de vizinhos reclamando que ouviram alguém andando dentro do apartamento vazio. Uma mulher relatou isso após acordar de madrugada para beber água. Quando acendeu a luz da sala, percebeu algo errado no chão. Pegadas molhadas, como se alguém tivesse acabado de sair do banho. Ela morava sozinha. Não tinha nenhuma visita. Não tinha nenhum animal. As pegadas vinham do corredor, passavam pela sala e iam em direção à parede. E ali simplesmente acabavam. Ela chegou a pensar que estava sonhando. Tocou o chão e estava molhado de verdade. O mais estranho, as pegadas não voltavam. Era como se algo tivesse entrado e desaparecido ali mesmo. Depois dessa noite, ela passou a ouvir a água pingando do banheiro, mesmo com todas as torneiras fechadas. Esse relato veio de um garoto que começou a ter problemas para dormir ainda criança. Todas as noites, ele acordava e via a mesma coisa: um homem muito alto, extremamente magro, parado no canto de seu quarto. O homem nunca se mexia, nunca falava nada, só observava ele, quieto, parado. Os pais achavam que era imaginação infantil do garoto, até que começaram a ouvir o filho conversando sozinho de madrugada. E quem será que era, né? Uma noite, a mãe entrou no quarto sem fazer nenhum barulho. O garoto estava sentado na cama, olhando para o canto, dizendo: "Ele tá aqui novamente." A mãe seguiu o olhar do filho e viu uma sombra alta projetada na parede, mas não havia ninguém ali para fazer aquela sombra. Depois desse dia, a família se mudou daquela casa. Um usuário contou que começou a notar algo estranho no celular. Fotos novas apareciam na galeria dele. Fotos dele dormindo,
Principalmente, no começo, achou que fosse algum erro automático do celular, talvez selfies acidentais, mas logo percebeu que as fotos eram tiradas de lugares diferentes do seu quarto. Uma delas mostrava ele deitado, vista de cima. Como isso é possível? Outra parecia ser sido tirada da porta, outra do lado da cama. Nenhuma tinha sido tirada no mesmo horário. Ele trancava a porta todas as noites, morava sozinho e nunca encontrou sinais de invasão. Depois que percebeu o padrão, as fotos pararam de aparecer, mas ele nunca mais conseguiu dormir com a luz apagada. Uma mulher relatou que todas as madrugadas acordava com a sensação de que alguém tinha sentado na beirada de sua cama. Ela sentiu o colchão afundar, sentiu o movimento, sentiu o peso. No começo, achou que fosse o corpo relaxando durante o sono, mas começou a acontecer sempre ao mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Certa noite, criou coragem e virou rapidamente para olhar. Não havia ninguém ali, mas o colchão continuou afundado por alguns segundos, antes de voltar lentamente ao normal. Depois disso, ela passou a dormir no sofá. Um homem contou que morava num apartamento pequeno e silencioso. À noite, qualquer barulho ecoava. Certa madrugada, enquanto mexia no celular, na cama, ouviu uma risada baixa vindo do corredor. Não era alta e também não era infantil demais. Era uma risada contida, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Ele desligou o celular e ficou imóvel, escutando. A risada se repetiu, um pouco mais perto. Ele levantou devagar, abriu a porta do quarto e o corredor estava escuro e vazio. Quando voltou para a cama, ouviu a risada atrás dele, agora dentro do quarto. Ele dormiu com a luz acesa por semanas depois disso. Uma mulher relatou que, não importava o quanto tentasse, a porta do banheiro sempre aparecia aberta de madrugada. Ela fechava antes de dormir, conferia de manhã para ver se estava fechada, mas a porta não estava fechada, sempre estava aberta. Ela achou que fosse alguma corrente de ar, até que uma noite acordou e viu a porta se abrindo lentamente, não com força, mas com cuidado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Ela se escondeu debaixo do cobertor e ouviu passos suaves pelo quarto. Depois disso, ela sempre manteve a porta fechada. Esse relato foi enviado por um homem que dividia a cama com a esposa. Ele acordou no meio da noite, ouvindo uma respiração pesada muito perto do rosto. Ele achou que fosse ela, mas quando estendeu a mão, tocou no travesseiro vazio. A esposa estava virada para o outro lado, dormindo. Então, quem será que estava respirando perto dele? A respiração continuou por alguns segundos, e então parou do nada. De repente, ele nunca contou isso para ela, mas devia ter contado. Esse relato vai ser um dos piores dessa lista. Ele veio de um homem que morava sozinho numa casa antiga.
de 2 andares. Ele trabalhava fora o dia todo e voltava só à noite. A rotina sempre era a mesma. Com o tempo, começou a notar pequenas coisas fora do lugar. Nada óbvio, nada que desse para acusar alguém, mas o intrigava. Uma cadeira levemente afastada na mesa, um copo na pia que ele não lembrava de ter usado, o lixo um pouco mais cheio do que deveria estar. Bom, ele ignorou por semanas, achou que, por conta da rotina pesada, estava fazendo essas coisas sem lembrar. Até que um dia encontrou restos de comida diferente no lixo, comida que ele nunca comprava. Achou que estivesse esquecendo coisas, ficando distraído por conta dessa rotina e ficando um pouco louco. Até um dia ele instalar uma câmera simples aprontada para a cozinha. Na primeira noite, não teve nada. Na segunda, nada. Na terceira noite, às 3h17 da manhã, a câmera captou o movimento. Um homem muito magro saiu lentamente do espaço acima do armário da cozinha. Ele desceu com cuidado, descalço, olhando ao redor, como alguém que conhecia perfeitamente a casa. O homem abriu a geladeira, comeu, bebeu água e voltou para o mesmo lugar de onde saiu. A polícia descobriu que ele estava morando ali havia meses, subindo e descendo apenas de madrugada. O detalhe que mais assustou o dono da casa, o homem sabia exatamente em que horário ele dormia. Ainda bem que esse homem não fez nada com ele. Agora vamos para o último da lista, e o mais perturbador de todos, que já foram postados em fóruns. Uma mulher contou que acordava todas as noites com a sensação de estar sendo observada. Ela abriu os olhos e viu uma silhueta pequena parada perto da porta do seu quarto. Parecia uma criança. No começo achou que fosse ilusão do sono, mas a silhueta sempre aparecia todas as noites para ela, sempre no mesmo lugar. Nunca se movia e nunca falava nada. Apenas ficava ali, observando ela. Uma noite a mulher resolveu acender o abajur. No instante que a luz acendeu, a silhueta sumiu na hora. Na noite seguinte, a silhueta estava mais perto da cama. A cada noite, um passo mais perto. Até que numa madrugada, ela acordou sentindo algo gelado perto do rosto. Quem será que era, né? Abriu os olhos, e a silhueta estava ao lado da cama, tão próxima que ela conseguia distinguir o formato da cabeça. Ela fechou os olhos e ficou imóvel por minutos intermináveis. Quando teve coragem de olhar de novo, não havia mais nada ali, mas no chão ao lado da cama havia pegadas pequenas, como de crianças, que iam até o canto do quarto e paravam ali. Depois disso, ela nunca mais dormiu no escuro. Bom, esses foram os relatos que foram postados em fóruns. E se vocês quiserem que eu conto alguns relatos que aconteceram comigo, eu conto em um vídeo separado. Mas se você acredita ou não nesses relatos, o problema já é seu, porque eu acredito no sobrenatural e sei que muitas coisas acontecem com muitas pessoas por aí. E pode ter acontecido com você também, não é? Bom, eu não sei, mas eu sei que o sobrenatural existe e que ele está por toda a volta e que existem muitas coisas no mundo sobrenatural. Por isso que não podemos ter medo e temos que enfrentar essas coisas antes que elas não dominem. Cuidado, fique esperto e não sucumba a essas coisas. Até o próximo vídeo e toma cuidado por aí onde você anda.